Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Nelson, o pastor Nelson Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Que Deus abençoe. Que nesta manhã nós possamos nos alegrarmos na presença do Senhor nosso Deus, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, a sua misericórdia não tem fim, é de geração a geração. Estou aqui feliz, agradecendo a Deus pela bondade dEle, pelo amor dEle, pela restauração, pelo consolo. Fim de ano e os problemas presentes, dificuldades presentes, foi um ano de muitas lutas, de muitas aflições, porém também de alegrias, né? Muitas mortes, lutos, mas na realidade nós devemos agradecer a Deus por todas as coisas, sermos agradecidos. Entretanto, eu não estou aqui para falar dos problemas, ou de problemas. Estou aqui para falar sobre a carta à igreja em Laodiceia. Estou aqui com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Apocalipse, capítulo 3. Eu vou ler do 14 ao 22, os versículos 14 ao versículo 22. E vamos falar um pouco expositivamente sobre a igreja em Laodiceia. Então, Apocalipse 3 e o versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Quer dizer, não podemos ser meio termo. Ou salvo ou perdido. Ou quente ou frio. Né? Não pode ser morno. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao vencedor lhe concederei, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Então observem que o vencedor vai estar assentado junto com Deus, né, ao lado de Deus. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Imagine o tamanho do trono de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom dia, Adalberto. Tudo bem contigo? Deus, nós te louvamos nesta manhã, nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Pedimos a tua proteção neste momento, nesta hora, que tu venhas abençoar as nossas vidas, para que possamos transmitir a mensagem expositiva da tua palavra, em nome de Jesus. Vocês que estão entrando aí, se quiserem falar de onde são, né?
Se quiserem comentar alguma coisa, podem comentar. Então, eu sou o pastor Nelson Alves de Andrade, moro na cidade de Valparaíso, São Paulo, congregando na igreja o Ministério Brasil para Cristo. Sou professor também no estado de São Paulo, aqui na cidade, mas estando já de férias, não viajei, não pude viajar, tentando não enfrentar, né, a multidão de São Paulo, que eu iria para São Paulo, precavendo-me sobre a pandemia. Então, todos os dias eu estou fazendo 1, 2 ou 3 lives de alguns assuntos e principalmente da palavra de Deus. Eu sou pastor, não estou dirigindo igreja no momento, mas estou firme em Cristo com Jesus cada dia, cada momento. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados filhos de Deus. Alguém que está nos ouvindo e que gostar da nossa palavra e quiser nos convidar para pregar, nós iremos em nome de Jesus, né? Não cobramos nada, apenas que pague as nossas passagens e nos dê uma oferta, mas não estou cobrando, né? Não acho justo que isso aconteça. Da honra a quem honra, né? Então, carta à igreja em Laodiceia. Nós vamos expor aqui para vocês sobre a igreja em Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma das 7 igrejas da Ásia Menor. A sua água era uma água quente, vinha das fontes termais de Hierápolis, e a fria vinha de Colosso. Laodiceia precisava do espírito da sabedoria do Senhor. E nós encontramos esse espírito da sabedoria em Isaías, no capítulo 11. Quero ler, eu gosto de Bíblia, eu prego Bíblia. Todas as minhas lives que vocês já assistiram, eu uso a palavra de Deus, eu prego a palavra de Deus, né? Então, Isaías capítulo 11, e o versículo 2, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, a igreja de Laodiceia, ela necessitava da atuação desse Espírito de sabedoria no seu meio, né? No seu habitat. E começa a carta dizendo ao anjo da igreja em Laodiceia. Quando nós falamos sobre as 7 igrejas da Ásia, nem todos têm conhecimento disto. Eu vou aqui apenas mencionar, não vou explicar as características das igrejas. Porém, João, ele teve essa visão, essa revelação, né, do livro de Apocalipse, e ele vai justamente escrevendo, obedecendo a ordem do Senhor Jesus Cristo, que o livro de Apocalipse começa a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve deve acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Observe que está falando que Deus deu para mostrar aos seus servos. Porém, houve um canal, né, que foi João, a quem foi notificado, para que ele transmitisse. Aí diz aqui, Apocalipse 1 e 4, João às 7 igrejas que estão na Ásia,
Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do trono. Vemos o Senhor ordenando a ele, né? Escreva, relate, fale, faça, né? O que vês, escreve no livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Que são mencionadas as igrejas aqui, para as quais as cartas seriam dirigidas. Porém, no primeiro versículo você observa aos seus servos, isto é, a todos aqueles que viessem a crer também no nome do Senhor Jesus Cristo. Então estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o primeiro da criação de Deus, né? Quando está falando aqui o primeiro da criação de Deus, alguém até poderá perguntar: uau, e Jesus foi criado? Mas o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o primeiro da criação de Deus. Na realidade, Cristo é eterno também. De eternidade a eternidade eu sou, né? Conheço as tuas obras. Então o Senhor está dizendo, olha, primeiro ele está dizendo, olha, eu conheço quem são vocês. Eu conheço o que vocês fazem. Eu conheço como vocês vivem. Eu conheço o caráter de vocês. Deus, ele é o quê? Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente é que ele conhece todas as coisas. Antes mesmo de nós termos o nosso nome, né, escrito pelos nossos pais, ou antes mesmo da nossa geração, da nossa fecundação, o Senhor dizia: eu já te conhecia. A presciência de Deus, né? Na presciência de Deus, ele já conhecia tudo a nosso respeito. Então, a Laodiceia significa justiça do povo, povo justo, e foi fundada por Antíoco II no 3º século antes de Cristo. Recebeu este nome por causa de sua mulher Laodice. Seu antigo nome era Dióspolis, que significa a cidade de Zeus, o deus grego que era adorado ali. Era um centro comercial de muita prosperidade e foi destruída através de um terremoto nos anos 60 depois de Cristo. Mas era uma cidade abastada, uma cidade linda, uma cidade rica, recusou o auxílio do império, né, o auxílio imperial para a reconstrução. Ela ficava numa importante encruzilhada de estradas, portanto era importante centro bancário nas trocas de moedas naquela época. Estava situada no lago Vale do Rio Lico e era rodeado por terras férteis, por terras frutíferas. Seus maiores produtos eram vestes de lã negra, polida, comercial naquela época, naquele momento. E não havia suprimento de águas permanentes nas proximidades. Esta era levada por canos da água quente de Hierápolis, que eram fontes térmicas, que ficavam a certa distância e chegavam a ela praticamente morna, mas podia produzir apenas água morna, era apenas como um vomitório. A igreja pensava não ter necessidade de nada, como foi falado aqui, né? Rico sou, abastado sou, de nada tenho falta. Já fazendo uma aplicação aqui, existem pessoas
que elas são tão orgulhosas que elas não querem a ajuda de outros porque se consideram os donos do império, os donos do pedaço, como diz a história, né? Como podemos falar numa linguagem popular. Laodiceia, simbolicamente, uma igreja super morna, acomodada, indecisa, orgulhosa, pois achava que pela riqueza que tinha, não precisava de mais nada. Mas o Senhor disse, você é miserável. Aqui está dizendo, a palavra diz, você é miserável, pobre, cego, igreja cega, né? Precisa de roupa, não tinha roupa para se vestir. Isso numa simbologia espiritual muito forte, muito grande. Vamos ver o que é que diz aqui. Já li, mas vou repetir. Rico sou, enriquecido, não tenho falta de nada. Aí o Senhor disse, você é desgraçado. Você é uma desgraçada. Miserável, pobre, cega, nua. Eu vou aconselhar você a tomar um caminho. Ouro provado no fogo, para que você possa se enriquecer. Vestes brancas para que te vistas. Vestes brancas fala da pureza, da purificação, né? Ouro provado no fogo, passado pela prensa, pela luta, pelo deserto, pela dificuldade. Colírio, para que unjas os olhos, para que vejas. Isto é, então não estava diante de Deus com uma vida digna, com uma vida espiritual maravilhosa. Não era o termômetro da igreja, né? Não era a espiritualidade. E jogar fora o orgulho e deixá-lo entrar de verdade no coração, no mundo interior, na vida da pessoa. E as pessoas, elas são orgulhosas. Elas pensam que elas são as melhores. Bom dia, Marcos, tudo bem? Na realidade, eu não me considero o pior, também não sou o melhor. Estou no nível intermediário. Eu não me considero que eu sei, mas também não me considero que eu não sei. Eu sei alguma coisa. Tenho conhecimento de alguma coisa, porque eu busquei, porque estudei, me preparei. Leio a Bíblia, sou estudante da Palavra de Deus, sou pastor. Mas não é por fato de ser pastor, né? Porque tem pastores que nunca nem sequer estudaram, o que eu não acho correto. A Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus como obreiro, de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E manejar a palavra da verdade é ter um conhecimento profundo da palavra de Deus. Na palavra do Senhor nos diz, Pedro nos aconselha que eu devo crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer no conhecimento e crescer na graça. Então, conhecimento e graça, caminhando em vias paralelas, o resultado é fenomenal, o resultado é maravilhoso. Logo, nós precisamos de aprender com o Senhor Jesus, aprender com Cristo a servi-lo, aprender com Cristo a estar diante da sua presença maravilhosa, da sua presença gloriosa. E quando a Laodiceia, que era essa igreja citada em Apocalipse, essa igreja tinha essas qualidades que não eram legais, e a qualidade dela não era realmente uma qualidade boa. A cidade, ela ganhou fama pelo fato da água não ser a reputação de ter água não potável. E ao engolir essa água, ao tomar dessa água, muitas pessoas adoeciam, muitas pessoas vomitavam. Como eu já falei, foi conhecida como o centro bancário, né, da época, o centro comercial.
E no versículo 14 fala o amém. O amém, essa palavra é uma palavra de origem hebraica, que no começo dá o entendimento, né, significa certamente, verdadeiramente, e no fim pode ser entendida como assim seja. Então Jesus é a palavra final, é a palavra absoluta. Ele é o princípio, ele é o fim de toda a criação. Quando fala diz o amém, referindo-se ao próprio Cristo, referindo-se ao próprio Senhor Jesus. O princípio da criação de Deus, essa expressão, admite duas interpretações. Dependemos de informações de outros trechos bíblicos para perceber o sentido realmente correto. A frase em si pode ser entendida no sentido passivo, o primeiro criado por Deus, ou no sentido ativo, origem ou fonte da criação. A diferença está realmente enorme, referindo-se a Jesus, que ele é o eterno Criador, né? Então é o que eu já expliquei bem no início. Ele foi feito por Deus ou ele é Deus? Ele foi criado por Deus ou ele é Deus? A resposta nós vamos ver que em João 1:1, quando nós analisamos a Bíblia, nós devemos analisar textos, contextos, referências, inferências, aquilo que vem antes, aquilo que vem depois. E em João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, e o versículo 1 diz o seguinte, observem também: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Verbo é a palavra, exprime ação, estado e fenômeno. Jesus é a palavra. Deus disse: haja, aconteça. Tudo foi feito pela palavra. E aqui está dizendo que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então observem aqui que Jesus, ele é eterno, né? De eternidade a eternidade, ele é Deus, ele é o Senhor, que está conosco em todos os momentos, em todas as coisas. Apocalipse 1:17 fala que ele é o Alfa e o Ômega. A primeira e a última letra do alfabeto grego. O verdadeiro Deus que se fez carne, João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, veja, o Verbo, que é Cristo, se humanizou. Ele se fez carne. Ele viveu entre os homens. Ele conviveu entre os homens. Para quê? Para conhecer a minha vida, para conhecer a tua vida. Ele precisava disso? Não. Porém, ele veio demonstrar que nós podemos ser vencedores em todas as coisas. Sede, sentiu tristeza, angústia, solidão, passou por estados de depressão, enfrentou tentação, mas não cedeu à tentação, não pecou, né? Quando ele disse: a minha alma está angustiada até a morte, e o suor dele se transformou em grandes gotas de sangue, é um estágio de depressão muito forte que Jesus enfrentou. E as pessoas que desconhecem a formação do ser humano, ou o que acontece com o ser humano, então vai dizer assim: esse pastor Nelson está totalmente bitolado, está totalmente errado, está falando que Jesus teve depressão. Como homem, ele teve depressão, sim. Estudem, analisem sobre o ser humano. Então ele é o verdadeiro Deus que se fez carne. Em João 8 ele diz: ele é o eu sou. E nós vemos em Êxodo capítulo 3
E o versículo 14 falando eu sou, né? Quando Moisés estava preocupado como apresentar-se a Faraó, o Senhor disse, olha, você simplesmente fale, eu sou. Então eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o Deus poderoso, sou o Deus eterno, o Deus compassivo, o Deus justo, o Deus perdoador, o Deus abençoador, o Deus santificador, o Deus que não faz separação entre as pessoas, o Deus que ama a todos, o Deus que conhece a nossa estrutura, o Deus que conhece que nós somos pó, o Deus que nos dá vida, que nos dá alegria, que nos dá graça, que nos dá poder, que nos dá autoridade, o Deus que está presente na criação até a eternidade, o Deus absoluto, o Deus soberano, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, El Shaddai, né? O Deus santificador, o Deus de toda graça, de toda misericórdia, é o Deus que está aqui usando a minha vida nesta manhã, através destas palavras, para dizer para você que Ele é o teu livramento, a tua salvação, a tua saúde, o teu auxílio, o teu libertador. Então eu sou. Observe que nós estamos pregando sobre a guerra de Laodiceia, mas estamos inserindo situações à medida que o Espírito de Deus ele vai lembrando-me de situações, né? Ou colocando as palavras em nossa boca para transmitir para ti e para você. Jesus não foi criado, ele veio a existir, ele é eterno, ele é Deus, né? Quem não aceitar este fato morrerá no seu pecado. João 8:24, vou até ler aqui, né? João 8:24, mostrando para vocês o que diz este versículo maravilhoso. Eu estou inspirado nesta manhã, graças a Deus sempre tenho essa inspiração, mas eu estou bem, Deus é maravilhoso, Deus é grande. Então João 8:24 diz o seguinte: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A vida eterna é crer. Todo aquele que crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já fiz uma live hoje falando sobre a profundidade do amor de Deus, a largura, a extensão que alcança a todos, a misericórdia que atingiu a todas as pessoas, atinge a todas as pessoas. O amor de Deus não é um amor separatista, não é um amor egoísta, não é um amor que diz, olha, faça por mim, aí eu vou fazer por você. Ele faz independentemente, ele me dá a bênção se eu vou servi-lo ou não. Ah, Senhor, eu vou te servir se tu me fizeres isso. E Deus dá, mesmo sabendo que a pessoa... Carlos Andrés, olá, tudo bem? Todo tranquilo, hermano? Eu estou em uma live de predicação. Muchas gracias, bendiciones. Tu eres de México. Háblame pues. Entonces, en este momento, nosotros estamos en adoración a Dios. Todas las personas que entren acá, que puedan compartilhar, né, coisas buenas, coisas maravilhosas e coisas buenas delante da presença de Deus e outras conversas aparte. Muchas gracias. A Colômbia, saludos a los hermanos de Colômbia, saludos querido, que Deus te bendiga de uma forma muito especial. Eu estou feliz por estares acá compartilhando com nós, participando. Então, siga hasta el último momento e depois nós hablamos en el privado, ¿ok? Muchas gracias y bendiciones para todos ustedes. Bueno, yo hablo español, yo he estudiado en español en la facultad y también fui misionero en Paraguay, Argentina, Uruguay. Tengo un poco de experiencia en esta parte. Bueno, hablemos em português agora. Quando não acreditamos no amor de Deus, quando não acreditamos na obra salvífica de Cristo, então
vai acontecer nada. Os nossos pecados não serão perdoados. Quando ele diz, eu conheço as tuas obras, em todas as igrejas que foram mencionadas aqui, o Senhor começa dizendo, conheço as tuas obras. Que você faz assim, faz desta forma. Então Deus, ele conhece o quê? Conhece o nosso presente, passado, futuro. Conhece o que está dentro do nosso coração, conhece como nós somos, conhece a nossa estrutura, conhece como nós imaginamos, como nós pensamos. Ele nos criou primeiramente dentro dele, depois forma o homem do pó da terra, sopra o fôlego de vida, o Espírito, então nós somos produtos de Deus, ok? Como somos produtos de Deus, foi Ele que nos formou do jeito que nós somos. Então, se você briga comigo, ou me julga, ou me critica por uma forma ou por outra, isso aí é problema teu, é o teu pensamento, porque quem me formou foi Deus, quem me criou foi Deus, e c'est fini. E ponto final. Quando diz que nem é frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, no versículo 15 de Apocalipse aí, as águas termais de Hierápolis ajudavam no tratamento de alguns problemas de saúde. E as águas frias de Colossos eram águas que podiam ser bebidas, mas as águas mornas de Laodiceia basicamente não serviam, apenas serviam para trazer enfermidade. Então, o que é que nós temos que ser? Shakespeare já dizia, ser ou não ser a questão. Então, eu não posso ser morno, eu não posso ficar em cima do muro, eu tenho que ter uma decisão. Eu devo saber aquilo que eu estou pregando. Por exemplo, eu prego o que eu vivo, eu prego porque eu conheço. Eu tive uma experiência com Deus aos 12 anos de idade. Esses dias um irmão me perguntou, eu sirvo a Deus há quanto tempo? Desde os 12 anos de idade. Eu tenho 64 anos. Eu tive uma experiência de batismo com o Espírito Santo e falar em línguas aos 12 anos de idade, em uma igreja que não acreditava no dom de línguas. Mas Deus me selou ali naquele momento. Então eu tive uma experiência. Existem grupos que não acreditam, que não creem. Desta forma, respeito, devo respeitar. Esses grupos, eles serão salvos? Com certeza. Porque o Espírito Santo tem todas as pessoas que aceitam a Cristo como seu único Salvador. A experiência pentecostal é uma coisa à parte. Aí temos vários grupos religiosos, presbiteriano, batista, assembleanos, congregacionais, congregação cristã. Cada grupo tem a sua forma doutrinária, tem a sua forma de interpretar, a sua forma de ser. Mas como fica isso diante de Deus? Deus conhece a todos e quem vai julgar a todos é Deus. Eu não sou a pessoa aqui para julgar a ninguém. Não posso, não devo. Devo ter muito cuidado quanto a isso. Porque com a mesma medida que eu vou medir uma pessoa, eu serei medido também, ok? Então vamos ter muito cuidado quanto a isso. Assim, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus falando, olha, como você não é quente nem frio, você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te. Então observe que é complicado. Assim como és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Mas por quê? Porque o orgulho estava ali presente. Não reconhecia o erro, não reconhecia a falta. Existem pessoas que não reconhecem o seu erro. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa perfeita. Não existe ser humano perfeito. Eu estou buscando a santidade, buscando a separação, buscando ser. Tenho defeitos, nossa, tenho muitos. Uai, você não é pastor? Quem falou para você que pastor é santo? Quem falou para você que pastor não erra? Quem falou para você que padre não erra? Todos somos pecadores. A graça de Deus, a misericórdia de Deus nos elegeu, nos escolheu. Ele nos nomeou, Ele nos chamou para darmos fruto e que o nosso fruto permaneça. E que possamos produzir frutos dignos de justiça.
Mas dizia: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Aí o Senhor diz: você não sabe que você é um miserável? Que você é um infeliz? O orgulho dos irmãos de Laodiceia levou-os a uma cegueira espiritual. E o pior cego, querido, é aquele que não pode ver, é aquilo que nós estamos falando. Você está enfermo, você está doente, tome aqui o remédio. Ele não quer tomar aquele remédio. Então nós precisamos desse auxílio de Deus em nossas vidas. Eles se achavam fortes, independentes, corajosos, e na realidade não eram. E quantas vezes nós, estou pegando aqui um óleo de unção, tá? E daqui a pouco eu vou falar sobre isso, em um versículo aí. Então eles estavam o quê? Orgulhosos, estavam autoconfiantes. A autoconfiança é um perigo fortíssimo para acabar conosco. Por exemplo, eu tenho vários diplomas, eu tenho graduações, especializações, vários anéis de formatura, mas isto não leva a nada se não tivermos a graça de Deus conosco, se não tivermos a unção de Deus conosco. A unção faz a diferença. A unção quebra o jugo. A unção faz você ver o outro com o olhar de Cristo, com a mão auxiliadora, ajudadora de Cristo. Né? Quem é o nosso próximo? O próximo não é aquele que está pertinho de nós. O próximo pode estar lá na Grã-Bretanha, pode estar nos Estados Unidos, pode estar na Colômbia, pode estar em qualquer lugar. Pode estar dentro da minha casa. E o próximo, eu, Nelson, né, eu preciso de cuidar de minha vida, eu preciso de amar a minha, eu preciso de buscar a presença de Deus, cuidar daquilo que Deus me entregou de uma forma muito especial. Muitas vezes eu nem me amo, porque eu acabo comigo cada dia, quando eu entro no caminho da depressão, da maledicência, da murmuração. Mas eu devo apelar para aquele que pode, para aquele que é, para aquele que faz, para aquele que muda, para aquele que transforma. E quando eu tenho um encontro com Deus, eu vou tendo essa experiência genuína com o Senhor. Aconselho-te, Jesus não elogiou a igreja em Laodiceia, mas deu um conselho, mostrou um caminho. Ele mostrou assim: olha, o caminho é este, entre por este caminho. Esta é a porta, eu sou a porta. Se você entrar por mim, você vai ser salvo. Você vai se alimentar, você vai ter uma experiência com Deus. Então, eu aconselho que você olhe para mim, que você tenha uma experiência interior comigo, tenha uma experiência íntima comigo. Quando eu tenho uma experiência com Deus, ninguém destrói esta experiência. Queridos, eu já enfrentei muita calúnia, muita injustiça, mesmo no meio daqueles que se dizem povo de Deus. Porém, eu estou aqui em pé, louvando, glorificando o nome do Senhor, porque eu tive um encontro com Deus. Ninguém vai dizer que eu não tive. Eu vi a glória de Deus na minha vida. Aleluia, e até hoje eu vejo, eu tenho visões, eu tenho revelações, eu tenho profecias. Alguém assim: você é profeta? Meu amigo, fala com Deus. Fala com Deus. Aconselho-te que compres ouro refinado, comprar de Cristo, ouro refinado. A verdadeira adoração, ela é oferecida por Cristo. O verdadeiro adorador tem essa verdadeira riqueza espiritual, vem exclusivamente de Deus, ouro refinado pelo fogo. Por quê? Jesus, ele foi experimentado nas provas, como homem, nas dificuldades, provado no fogo.
Então compre ouro refinado. Então compre a mim, tenha a mim. Mas como eu posso comprar se ele já comprou? Bom, a salvação ele pagou por você. Esse sentido de comprar é você entregar-se a ele. Deixa ele invadir a tua alma. Deixa ele invadir o teu corpo, o teu espírito. Há um livro em espanhol, Cerdos em la Sala, Porcos na Sala, que explica sobre que Deus ele quer invadir todos os departamentos da nossa vida. Aquele livro ele começa explicando sobre a tela-aranha, a teia de aranha, que eu não devo simplesmente limpar na casa as teinhas de aranhas que aparecem, mas eu devo descobrir o ninho da aranha, a tela da aranha, o ninho, e matar, e pôr veneno, para que a casa ela seja invadida. Deus ele quer invadir todos os departamentos da tua vida, corpo, alma e espírito. Ouro refinado. Ouro representa o quê? A durabilidade. Uma aliança de ouro, ela não se destrói. Então a pessoa que passou pela provação, a pessoa que enfrentou desertos, ela tem experiência para contar. Há uma música no mundo que fala pelos desertos que atravessei. Música catedral, me parece. Então quando você vai atravessando os desertos, Deus no deserto é a tua providência, o teu consolo. Olha, eu já passei por tantos desertos, mas o Senhor foi o meu pastor. Nada me faltou. Neste ano de pandemia, como eu posso louvar a Deus por tantas providências? Pela bênção de Deus, pela preciosidade da unção derramada sobre a minha vida. E você pode falar isso também. Comprar vestiduras brancas. Vestes falam de cobertura, né? E vestes brancas, simbologia de pureza, atos de justiça. Mas como eu já falei, nós não somos puros completamente. Mas o Senhor nos purifica. O Senhor nos purifica através da sua palavra, através do seu amor, através da sua misericórdia, a sua grandeza que é tão grande, tão maravilhosa, tão especial. O Salmo 15, deixa eu ver se é realmente o Salmo 15, que diz: quem habitará no teu tabernáculo e quem morará no teu lugar santo? Aquele que anda com sinceridade e pratica a justiça, fala verazmente a verdade, aquele que não difama com a sua língua nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Então aqui está o verdadeiro cidadão dos céus, aquele que pratica a justiça. Então vamos ser justos, procurar ser justos, procurar andar em integridade diante de Deus, diante do nosso próximo, diante do nosso amigo. Então as vestes brancas simbolizam justamente a pureza, né? A purificação. Comprar de Jesus colírio para os olhos. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual. E quando nós ungimos os olhos, significa que o meu olhar é um olhar santo, é um olhar de paz, um olhar de alegria, um olhar de felicidade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, né? E que unjas os teus olhos, unjas,
A unção despedaça o jugo. A unção faz a diferença. A unção sobre a cabeça da ovelha impedia que os mosquitos penetrassem. Uma vez eu fiz uma live falando sobre o Salmo 23. Eu vou procurar encontrar essa live por aqui, depois, para compartilhar. E eu fiz um estudo bem profundo sobre isso. Então, os mosquitos penetravam, né, nas orelhas, nos olhos, iam penetrando até no cérebro, no caso, até poder chegar à morte da ovelha. Por isso que o salmista disse: unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, meu cálice, me copa está rebosando. Ungir os olhos significa realmente olhar com o olhar de Jesus. Quando eu olho com o olhar de Jesus, eu olho a necessidade da pessoa. Eu olho a necessidade do ser humano. Não importa se ela seja católica, espírita, do candomblé, da macumba, da magia negra, ou do protestantismo, ou do meu evangélico. Olhar com o olhar de Jesus. Quando eu olho com o olhar de Jesus, a coisa muda, a coisa é diferente. Eu aconselharia vocês a assistirem ao filme O Manto Sagrado. Fala sobre o Marcelo. Quando o Marcelo olhou para aquele manto, quando ele pegou naquele manto, diz ele que ficou como se fosse enfeitiçado. O Manto Sagrado é um filme muito bonito. Geralmente passa na Semana Santa. Mas tem na internet, acho que tem no YouTube. Então vejam bem, o olhar ungido, o olho ungido. Olhar com amor, olhar com misericórdia. Amar ajudando. Amar amparando. Né? Olhar ajudando, olhar com misericórdia. Somente Jesus pode curar a nossa cegueira espiritual. Mas Ele pode curar quando eu abro o meu coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, Ele vai entrar. No mesmo versículo, né? No mesmo capítulo, versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz, abrir a porta, então tem que ouvir. Ouvir atentamente. Ouvir atentamente. Ouvir e escutar. Há diferenças, né? Então eu tenho que ouvir e escutar. Escutar e ouvir. Ouvir e escutar. Atentamente. Ele vai entrar em todas as áreas da nossa vida. Emocional, social, intelectual. Algumas pessoas me consideram muito inteligente. E acho que sou. Mas não é que eu sou. É que Deus tem me ajudado. Eu tenho buscado, Senhor, eu preciso aprender mais de Ti. Eu preciso compreender mais de Ti. E a palavra de Deus diz: o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. O meu povo perece porque lhe faltou. Então a pessoa, ela é indouta, ela é leiga, e ela não quer abrir o coração. Abre o coração. Diga: Senhor, eis-me aqui, eu preciso aprender. Aí você pega a Bíblia e estuda, pega outro livro, vai estudar também. Comprar de Jesus colírio para os olhos significa então, queridos, curar a nossa cegueira espiritual. Aí diz: eu repreendo e disciplino a todos a quem amo. Então a correção certa vem de Deus. Quando Deus nos corrige, nós devemos aceitar. Mas essa correção de Deus aqui não é dar paulada, não é colocar num leito de enfermidade, como muitas pessoas acreditam. Ah, você está assim porque está errado. Se Deus fosse matar a gente porque nós estamos errados, ninguém ficaria vivo. Você não tem pecado,
Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Você nunca errou. Meu lindo, minha linda, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Cada manhã há uma renovação da misericórdia de Deus. Ele nos conduz ao arrependimento. O Senhor nos conduz a uma mudança de vida. Aí diz no versículo 19: sê, pois, zeloso e arrepende-te. A solução do problema da igreja de Laodiceia era arrependimento. Mas eles não reconheciam isso. Aí Jesus continua insistindo: eu estou à porta, eu estou batendo, eu quero entrar, eu quero cear com vocês, eu quero ter intimidade com vocês. Jesus põe uma porta aberta para a solução da situação. Aí eu entro pela porta, me arrependo. A igreja de Laodiceia colocou uma porta fechada. Existem muitas igrejas que Jesus está do lado de fora. Igreja somos nós. Ele está batendo. Se ele está batendo, é porque está do lado de fora. Será que você pode ouvir a voz daquele que está te chamando? Será que você pode ouvir a voz daquele que está suplicando: eu quero entrar, eu quero morar? Ele não desiste. Versículo 20: eu quero entrar, eu quero cear. Essas figuras aqui de linguagem, essas metáforas, que são metáforas, é uma linguagem conotativa, representa a comunhão com Cristo. Ele quer habitar. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Ao Senhor dá saúde, dá vida, restauração, porta de emprego, dons espirituais, boas amizades, bons relacionamentos. Aí o outro que não buscou, que não se arrependeu, começa a ter inveja. Meu filho, busque a Deus enquanto se pode achar. Então, é um privilégio especial comer à mesa do rei. E não há um privilégio maior do que você ser abençoado por Ele, estar com Ele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é um privilégio super, muito grande. E terminando aqui, eu vou ler para você o Salmo 23. Ele está te convidando nesta manhã a entrar na tua vida. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Quando esse versículo fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, significa Ele. Ele não vai faltar na sua vida. Ele não vai faltar na hora da angústia, na hora da dor, na hora da solidão. No original é essa a explicação. Ele está presente cada dia, cada momento, em cada dificuldade. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda.
certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este salmo era uma poesia que a minha esposa declamava. Sinto saudades dela. Segundo ano sem ela, mas eu estou muito consolado. Aleluia, glória a Deus. Muita saudade. Queria que ela estivesse aqui, mas ela está com Deus. O Senhor a recolheu. Está nos braços do Pai. E ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Os vencedores terão o privilégio de reinar com Cristo. Glória a Deus. Na carta à igreja de Laodiceia, Jesus não citou nenhum pecado de imoralidade. Jesus não citou nenhuma heresia praticada naquela igreja. Jesus não condenou a igreja por suas práticas idólatras, se bem que todas essas coisas o Senhor rejeita. Essa igreja se achava opulenta. Você está me compreendendo? Se achava forte. Ela foi criticada pela sua autossuficiência, pelo seu orgulho. A mesma coisa, lembro-me aqui agora que Lúcifer, o nome, aquele que transmite luz, a origem do pecado foi nos céus, depois veio para a terra. O orgulho encheu o coração dele. Ele disse: olha, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E no trono de Deus me assentarei. Então vejam, o orgulho, ele fez uma rebelião. E o livro de Apocalipse fala que ele, naquela greve que ele fez, ele arrastou milhares, milhões e milhões de anjos. Os anjos que se rebelaram contra Deus. Foi o orgulho. Interessante, né? Lembrei-me disso aqui agora, quando eu estou concluindo. Então, Laodiceia, Jesus não estava dizendo assim: olha, entre vocês existem pessoas imorais, adúlteras, profanas, idólatras. Evidentemente havia. Mas Jesus disse assim: ó, o orgulho. Mas por que do orgulho? Porque quando eu estou errado, eu não aceito que eu estou errado. Glória a Deus, verdade, irmão Carlos Andrés Bueno Jaimes. O orgulho, gente. Eu posso, eu sou, eu faço, ninguém manda na minha vida. Lembro-me de Nabucodonosor, a grande Babilônia. A grande Babilônia. A construção daquele grande império. E por causa do orgulho, Nabucodonosor foi levado para o monte. Seus pelos cresceram, as suas unhas cresceram, seu pelo cresceu. Comeu capim igual os animais. O orgulho. O orgulho. Então, observe que o orgulho leva a pessoa a realmente não acreditar, não crer. Eu não preciso de ti, eu não preciso de você. Eu posso, eu faço, pode nada. Estamos vivendo um período de pandemia, há mais de um ano, que segundo alguns seria uma gripezinha que já levou milhões e milhões de pessoas, milhares e milhares de pessoas. E onde está a fama, o diploma de teologia, a presidência da igreja, o domínio do povo? Em um segundo vem um vírus e acaba com a nossa vida em questão de pouco tempo. Então o orgulho nos leva a rebelar-nos contra Deus.
Eles se exaltaram, rico sou, abastado sou, e de nada tenho falta. Terminando a oração do fariseu e do publicano. Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. E outro se exaltava na sua oração. E o publicano foi justificado. Quebra o meu orgulho. Deve ser a nossa oração. Meu querido, minha querida, não existe branco, preto, azul, amarelo, gordo, magro, argentino, paraguaio, boliviano, americano. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos de destruir o orgulho que está dentro de nós. E o Senhor está batendo a porta da nossa vida. Eu espero que você tenha gostado aqui da nossa explicação sobre a igreja de Laodiceia. Que era uma igreja orgulhosa, que não precisava de nada, achavam que eram suficientes, mas não tinham a sabedoria de Deus. A sabedoria é a arte de ser bem-sucedido. A sabedoria pertence exclusivamente a Deus e consiste não apenas em conhecimento completo acerca de todas as práticas que encontramos na sabedoria do Velho Testamento, mas no conhecimento daquilo que Deus é, daquilo que Ele faz. A sabedoria está relacionada ao ensino, ao passo que o conhecimento está relacionado ao ministério profético. Em nosso homem interior, dentro de nós, em nossas vidas, que a presença do Espírito Santo possa transformar as nossas vidas nesta manhã e que nós possamos quebrar o nosso orgulho, sair do nosso orgulho e abrir o nosso coração para o nosso Deus. Amém? Se gostou, compartilhe com outros. E fica aqui o meu grande abraço, o meu grande carinho. E muito obrigado a vocês que estiveram comigo até o final. Um grande beijo para todos.